E aí, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. E hoje, né, graças à empolgação lá da HQ Crônicas Iborianas, que saiu a resenha ontem, nessa empolgação eu resolvi ler Kron, publicação aí da Mitos Editora. Então, editor, roda a vinheta e vamos para essa resenha. E aí, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Resenha 81. Se você não me conhece, meu nome é Thiago e hoje é dia de resenhar a HQ Kron, uma Gold Edition aí, né, da editora Mitos, né? A Mitos Editora trouxe esse álbum espanhol aí pra gente, né? E eu li, tá? E vou fazer a resenha hoje para vocês. Só que antes eu quero deixar alguns pontos claros aqui, tá, pessoal? Primeira coisa, foi graças à empolgação que eu fiquei com as HQs das Crônicas Iborianas, tá? Vou deixar o card aqui desse último vídeo em algum lugar aqui, tá, da tela. Tá legal? Outro ponto que eu queria deixar bem claro, tá, pessoal? Logo que a resenha de Crônicas Iborianas saiu aqui no YouTube, tá? Eu recebi alguns comentários do meu direct lá no Instagram, tá? Se você não segue o canal Resenha 81 no Instagram, começa a seguir agora lá, tá? A gente está sempre postando algum material lá, tá? Alguma notícia, alguma aquisição que a gente faz, tá legal? Dando a nossa opinião com relação a algum outro produto da cultura pop, tá? Então segue aí, canal Resenha 81. O link tá aqui na descrição do vídeo, beleza? E choveu choveu não, né? Algumas pessoas vieram falar comigo com relação ao problema aí das crônicas iborianas e o nome, né? Parece que eles estão com um problema com o nome, tá? Pessoal, nós somos um canal pequeno, né? Eu, o Saulo, o editor, nós formamos um canal minúsculo aqui no YouTube, tá? E o nosso canal não é voltado para, tipo assim, treta, né? Nem sei se é treta, porque eu não entendi direito o que está acontecendo. Eu só sei que é um problema com o nome, tá? Então, da nossa parte aqui, a gente resenhou o quadrinho, tá? Eu não tenho argumento nem informação suficiente para dar uma opinião sobre o que está acontecendo. Então foi até bom eu nem saber quando eu fiz a resenha, que a minha resenha foi sobre só o quadrinho, tá? E uma que eu também não daria minha opinião, tá? Com relação a isso. Eu acho que isso aí deve ser resolvido entre os envolvidos, né? Então eu desejo boa sorte a todos os envolvidos aí, beleza? E agora o segundo ponto, né? Eu deixei até lá, eu pedi para o editor deixar, né? Lá na hora do vídeo, que eu falaria sobre o nome Anra nesse vídeo de hoje, né? Por quê? Porque lá durante a resenha eu falo de um jeito que dá a entender que Anra foi um nome criado ali pelo Marco Colares ou então pelo Mozart Couto, né? A gente está aprendendo, tá, pessoal? Eu e o Sol, nós estamos aprendendo a fazer vídeo aqui pro YouTube, né? Então a gente está sempre acertando e errando, né? Então a gente acaba aprendendo sempre, né? Então, talvez, por eu achar que todo mundo que está aí do outro lado da tela conheça, né, a mitologia do Conan, eu não expliquei direito aquela questão do nome ali, tá? O nome Anra, tá, pessoal? Explicando para vocês agora que não tem familiaridade com a mitologia aí do Cimério, né? Com a mitologia iboriana, né? O nome Anra, ele já existe, tá? Ele não foi criado pelo Marco Colares, ele foi criado pelo Howard, tá? É um nome, é uma alcunha que o Conan ganha, né? Recebe naquela época ali, na época da vida dele que ele está trabalhando como, que ele está agindo como pirata, né? Aí no dialeto local lá, né, onde ele atua, ele passa a ser chamado, né, a ser conhecido como Anra, né, que se eu não salvo engano remete a leão, né, na língua lá daquele povo, daquela região onde ele atua, tá beleza? Então esses são os dois pontos aí que eu queria entrar com vocês, tá? Então o Anra já é um nome que existe e foi criado pelo Howard, beleza? E a questão aí do nome da HQ, né? Que tá tendo esse probleminha com o nome aí. São esses dois pontos que eu queria conversar com vocês antes da gente partir pro vídeo dessa HQ aqui, tá? Então vamos fazer aquela resenha que a gente sempre faz, né? Vamos dar uma olhada no editorial, depois vamos falar um pouquinho da história sem spoiler e no final eu vou dar minha opinião, tá? Vamos lá então, né? A HQ em 68 páginas aí, né? Da editora Mitos, né? A Mitos Editora traz essa HQ, é um álbum espanhol, tá, pessoal? Que foi financiado lá fora, como acontece aqui no Brasil, tem um Catarse, né? Ele foi financiado
por financiamento coletivo lá fora, lá na Espanha, né? É um álbum espanhol. Ele vem para cá, a Mitos traz nesse formato Gold Edition, né? Essa aqui é a quarta capa, essa é a primeira capa, né? Nós temos 68 páginas. Quem escreve é o Howley, quem desenha é o Juan Fra, né? E as cores são do Alejandro TM, tá? Essa aqui é a primeira capa. A capa é dura, o formato é aquele formato grandão, né? Das europeias, né? Das Gold Edition, né? Você vai ter uma guarda muito bonita, tá? Uma guarda bonitona aqui. E essa aqui é a guarda do final, né? Que eu achei bem mais impactante aí, né? O Kron arrancando cabeças, né? Dizimando exércitos, né? E você vai ter uma HQ, pessoal, em papel couché, tá? Papel couché colorido. Vou mostrar a arte para vocês aqui, né? Vocês têm é uma arte bem legal, tá? Esse aí é o Kron, na visão aí do Howley e do Ranfran, né? Vou mostrar um pouco da arte. O Juan Fra faz uma arte bem legal, tá bem interessante. Eu achei ele no Instagram e dei uma olhada no perfil dele. Ele tem umas artes em preto e branco maravilhosas, tá? Principalmente eu vi umas artes dele lá do Mestre do Universo, né? Que é o universo lá do He-Man, né? Ele manda muito bem no preto e branco lá, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui, tá, pessoal? O, o perfil dele lá no Instagram, tá? Eu não achei o perfil, eu não achei uma foto dele sozinho assim para colocar aqui no vídeo, tá? Como eu tenho feito nos últimos vídeos aí, tá? Então eu vou colocar do Howley, né? E a do Ranfran eu não achei, tá? Mas eu vou deixar o Instagram dele aqui onde vocês vão poder dar uma olhada a mais nas artes aí, tá? O Howley, pessoal, ele faz um roteiro bem redondinho também, a gente vai falar sobre isso, né? Só mostrar mais um pouquinho da arte aqui, mas não dá para negar que a arte do Juan Fra aí é top, viu? Muito maneiro e ficou muito bem colorida aí pelo Alejandro, tá? Eu curti demais essa HQ aqui com relação à arte e vocês vão ver também que com relação ao roteiro eu também curti, tá? É um roteiro bem competente aí no que se propõe, né? E no finalzinho aqui você vê uma galeria de artes aí em preto e branco, né? Que formaram essa HQ aqui, tá? Olha lá, para finalizar, né? E fecha aqui, né? Com essa guarda que eu já mostrei, beleza? Então essa é a HQ, publicação da Mitos, tá? Hoje lá no site da Mitos tá com 50% de desconto, salvo engano tá saindo por R$ 44,95, tá? Tá com 50% de desconto, beleza? Vamos agora, né, falar sobre a história, né? O que o Howley vai trazer para nós leitores nesse título aqui, tá? Nesse título, o Howley ele vai ter uma visão, né? Ele vai ter uma proposta aí para como foi o surgimento de Kron, né? Para quem não está familiarizado, né, com Kron, Kron é o deus que é adorado pelos Cimérios, né? Pelo Conan. E o Conan sempre diz nas suas histórias, né? Não adianta orar para Kron, né? Kron não está nem aí para gente. Kron não move nenhum dedo para nos ajudar, né? Kron não atende a preces, não adianta você orar para Kron porque ele não atende a preces. Ele acha que o aço é o que importa, né? Então ele é o deus dos bárbaros cimérios, né? E o Howley vai trazer uma leitura, né? Uma leitura dele, né? Uma criação, né? Uma imaginação dele, né? Ele cria um roteiro, né? Tentando contar a história de como Kron se tornou Deus, né? Então Kron seria um homem, né? Um bárbaro que ele deixa tudo e todos de lado e ele sai numa busca. Ele sai numa busca de 5 relíquias que vão torná-lo capaz de se tornar um Deus, né? Então, a primeira parte da história é ele em busca dessas relíquias, né? Cada relíquia vai ter um nome, vai ter um guardião, né? E ele vai ter que passar por essas provações, né? Ele vai ali, me remeteu muito
aos 12 trabalhos de Hércules, sabe? Pode ter sido até uma o Howley pode ter usado como uma inspiração, né, para ele, né? Mas aqui no caso são cinco, né? O Kron, enquanto humano, ele vai atrás de cinco relíquias, né? Cinco relíquias mágicas poderosas para que ele possa ir até, para que ele possa ir atrás, né, dos deuses anciãos lá do, do da mitologia do Conan, né? E ele vai até lá, né? Até a Terra dos Deuses, né? Aonde para chegar nessa Terra dos Deuses ele passa por várias provações, ele envelhece, ele enfrenta demônios, né? Até ele chegar no Salão dos Deuses, né? Aonde que é esse salão aqui, ó? Onde você vê quatro figuras divinas, né? E apenas uma figura estaria ali com a chama da vida, né? Aqui eles são chamados de deuses prístinos, né? Esse Deus, né, o último Deus que está com a chama ainda acesa, né, e ele vai obliterar esse Deus, né, o único que tem, chama Satos, o fogo devorador da eternidade. Então esse Deus que é o último Deus, né, que está ali com aquela alma ainda ardente, né, o Kron vai arrebatar esse Deus e vai tomar o lugar dele, né, no panteão ali, né, sendo a única divindade ali daquele outrora panteão, né, onde você tinha vários deuses, agora você só vai ter um, né, tanto que o Conan, ele só ora para Kron, né, ele pode usar o Mitra, né, ele fala por Mitra às vezes, né, mas na verdade que ele ora é só para Kron, né, então a Ciméria ali seria monoteísta, né? Agora, isso aí é o que, né? Isso aí mostra, né, o, o detalhe aí do Kron, né? Obliterando deuses, né? Para poder tomar o lugar dele lá no alto do panteão, né? Tanto que começa a história, né? A história começa com ele reinando aí sobre uma montanha bem sombria aí, né? Parece uma montanha formada de corpos, né? Parece que são corpos que formam essa montanha, né? E no final aqui, ele toma o lugar que ele tanto sonhou, né? Ele entra no vulcão, né? Que está no topo dessa montanha aí. E ali ele se torna o deus Kron, né? Ele deixa a humanidade e se torna o deus Kron. Para quem lê isso aqui, tá, pessoal, vai ver que ele já deixou a humanidade bem no começo da história, tá? Porque ele abandona tudo, inclusive a mulher grávida, né? A mulher dele vai estar aprisionada e grávida. Ele abandona tudo para sair em busca nessa jornada, né? Nessa odisseia de deixar de ser humano para ser um deus, né? Diferentemente lá do Kratos, do God of War, né? Que ele é alçado a Deus, né? O objetivo dele é só vingança, ele não está procurando ser Deus, né? Aí no final do jogo, no primeiro jogo, ele acaba virando Deus da guerra. Mas não era o objetivo era se vingar, né? Agora, Cronon, nessa HQ aqui da Mitos, tá? O objetivo aí desse personagem que era humano é tomar o lugar do Deus, né? Se tornar um Deus aí no panteão de deuses ali, né? Só que aí quando ele chega lá, só um Deus ainda está vivo, né? E ele toma o lugar desse Deus e assume o panteão aí dos Cimérios, né? E qual que é a minha opinião, tá, pessoal, com relação a Kron? Excelente HQ, tá, pessoal? Bem divertida essa história aí. Aventura, é aquela aventura que você não tem uma parada, né? É bem dinâmico e bem agressivo do começo ao fim, tá? Você tem batalha do começo ao fim, né? Kron é muito violento. Você tem ali decapitação, né? Empalamento. Então é uma HQ aí que tem uma sede voraz aí por ação, né? Por aventura, né? Então você vai ter essa jornada do Kron nunca fica monótona, né? Ele sempre está em busca das relíquias, né? Para chegar nesse intento aí, né? Uma coisa que eu fiquei pensando, né? E se a mulher grávida dele, a gente sabe que não é, tá, pessoal? Mas que seria interessante, né? E se o filho dele, né? Se tivesse aquele filho que ele abandona, e se ele fosse
um ascendente, né? Um ancestral do Conan, né? Então, porque ele produziu um descendente, né? E se esse bebê fosse um ancestral do Conan, né? A gente não sabe, tá? Lembrando que isso aqui é uma ideia do Howley, tá? O, o Howard, eu acho que não tem nem nada muito concreto aí que o Howard escreveu sobre o Crow, né? Isso aqui, na verdade, é uma grande homenagem à obra do Howard, né? Na visão desse autor aí, né? Ele faz uma história bem legal de um personagem legal aí, criado pelo Howard, beleza? Então, é uma HQ bem interessante de ser lida. A arte é muito boa, tá? A arte é muito boa mesmo. E Kron foi pra conta. E essa é a resenha de hoje. Beleza, pessoal? Tô na empolgação ainda das crônicas iborianas, tá? Mas vale muito a pena ler o HQ Kron, né? A sangrenta origem do implacável deus da Ciméria, né? É o subtítulo aí que a Amix colocou, né? Mas vale muito a pena ler essa HQ, como vale muito a pena ler Crônicas Iborianas e como vale muito a pena conhecer aí as histórias de Conan, tá? Vale muito a pena mesmo, tá? É uma mitologia muito rica aí que foi criada pelo Robert E. Howard, beleza? Pessoal, essa foi a resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal, tá? Se você puder ativar as notificações, melhor ainda. Quando sair vídeo, você vai ficar sabendo, tá? Nos acompanhe também no Instagram, tá? Se você puder comentar e compartilhar, melhor ainda, aumenta o engajamento do canal. E se você curtiu o vídeo, dá o joinha, tá? Isso aí ajuda demais um canal pequeno como o nosso, beleza? Muito obrigado por ter ficado até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!